Olá, alunos e alunas da disciplina Sistemas de Proteção de Direitos Humanos, Casoteca da Corte Interamericana, desse período letivo excepcional. Eu estou aqui para apresentar essa disciplina e eu farei em 3 partes. A primeira parte eu vou apresentar o objetivo e conteúdo programático dessa disciplina. Num segundo momento, eu vou apresentar como ela vai funcionar e num terceiro, a metodologia de avaliação que será empregada e canais de dúvidas e interação da gente ao longo desse semestre excepcional da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e da melhor maneira que a gente possa interagir, trocar experiências e aprender em mais detalhes. Em primeiro lugar, embora essa seja uma disciplina geral sobre sistemas de proteção de direitos humanos, o foco dela, até por ser uma disciplina eletiva, será no sistema interamericano de proteção de direitos humanos. Então, o objetivo é aprofundar o conhecimento do sistema de proteção regional de direitos humanos ao qual o nosso país está vinculado. E a gente vai fazer isso com uma perspectiva tanto abordando aspectos de uma dogmática tradicional, com um viés muito prático, quanto por um viés de uma teoria crítica que enfatiza a necessidade de pensar as instituições para a proteção de direitos das pessoas vulnerabilizadas por políticas públicas do Estado que muitas vezes atentam contra o seu direito de participação no Estado Democrático de Direito ou seus direitos fundamentais dos mais variados, a igualdade, a liberdade de expressão, entre outros. Então, a gente vai combinar uma dogmática jurídica tradicional com uma teoria crítica. Então, o objetivo é aprofundar. E isso vai ser útil tanto para quem quer seguir uma carreira acadêmica e desenvolver temas de direitos humanos, quanto para quem quer se dedicar à vida prática, seja numa perspectiva da advocacia privada para uma litigância em direitos humanos, para ONGs ou em uma advocacia pro bono, de interesse público, seja para quem quer prestar os tradicionais concursos públicos para a Defensoria, para o Ministério Público, para a Justiça Federal, que tem cada vez mais cobrado temas relacionados aos direitos humanos, não apenas de um viés teórico ou a partir da literalidade dos tratados, mas também a partir da jurisprudência, em especial dos relatórios da Comissão Interamericana e os casos, sentenças e opiniões consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa é uma disciplina que é o meu xodó. Eu adoro essa disciplina letiva, das minhas preferidas, porque ela me dá a oportunidade de linkar e interligar as disciplinas que eu ensino, mas também os projetos de pesquisa que eu desenvolvo. Recomendo que vocês conheçam um projeto de pesquisa que é a Casoteca, que está no site do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos. Tem mais ou menos 50 resumos e análises de casos, não só feitas por mim, mas pelos monitores, pelos alunos da disciplina, por pesquisadores de diversas instituições do Brasil. E ainda com o nosso projeto de extensão, que é a Clínica Interamericana de Direitos Humanos da UFRJ, a primeira clínica da Faculdade Nacional de Direito. A clínica já atuou em 5 oportunidades, num relatório sobre direitos LGBT na Comissão Interamericana, durante a sua visita em loco no Brasil em 2018, e ainda em 4 oportunidades em memoriais para a Corte Interamericana. Primeiro a gente estava aprendendo, teve algumas falhas de comunicação e não chegou a ser recebido pela Corte. Mas os últimos 3 nós temos sido relativamente bem sucedidos. A gente falou agora em julho, na primeira audiência pública, sobre os efeitos da denúncia da Convenção Americana, que foi a primeira audiência pública 100% online da história da Corte, e já fomos aceitos, e vamos falar agora no final de julho, na audiência pública sobre liberdade sindical. Então,
fiquem atentos. Já mandamos um terceiro memorial, de modo que, se vocês têm interesse em participar desse grupo de pesquisa ou desse projeto de extensão, essa disciplina é uma condição essencial para se conseguir realizar pesquisa no Sistema Interamericano na Casoteca ou atuar de forma prática nesse projeto de extensão da clínica. Com os subsídios que a gente vai aprender aqui, não apenas há uma possibilidade de atuação no futuro, distante, etc., mas de forma relativamente imediata com esses projetos de pesquisa e de extensão na UFRJ que eu coordeno. Bom, feita essa consideração dos objetivos da disciplina, eu passo ao programa dela. Eu coloquei aqui para vocês, não sei, enfim, coloquei aqui para vocês mais ou menos um roteirozinho, e vocês vão poder encontrar esse programa também no site do Núcleo Interamericano. A gente criou uma aba lá, Ensino, e ali tem Direitos Humanos. Vocês podem encontrar o programa dessa disciplina. Eu vou disponibilizar ele também no Moodle, que é um endereço que a UFRJ, a reitoria, a direção e a chefia de departamento recomendaram que a gente utilizasse o ambiente virtual de aprendizagem da UFRJ, chamado AVA, que é ambientevirtual.nce.ufrj.br. Então, vocês vão precisar se cadastrar nessa disciplina para ter as notas, a avaliação, etc. E lá eu coloquei o programa dessa disciplina. Vai ter o texto de apoio de cada aula e ainda os vídeos, os conteúdos, os questionários em cada uma das aulas. Eu vou primeiro apresentar o conteúdo da disciplina e depois eu falo da avaliação. Bom, o conteúdo da disciplina, ela está dividido mais ou menos em 3 grandes eixos. O primeiro eixo, a gente faz uma apresentação da disciplina, dos sistemas de proteção como um todo, a relação de coordenação e harmonia entre os sistemas de proteção nacional, regional e universal. Num segundo momento, a gente ainda nesse primeiro bloco trata da história do sistema interamericano, o desenvolvimento dele. Esse é um ponto importante, enfatizar as conquistas e contribuições da nossa região da América Latina para o direito internacional, em especial para o direito internacional dos direitos humanos, com esse viés mais crítico. A gente aborda, ainda nessa parte teórica, a discussão sobre o acesso à justiça internacional e os dilemas contemporâneos. Num segundo bloco, a gente vai passar a trabalhar aspectos mais técnicos do sistema interamericano. E nesse viés, a gente vai trabalhar a competência consultiva da Corte Interamericana, que tem 25 opiniões consultivas já publicadas e 3 em andamento nessas audiências públicas que a Clínica Interamericana da UFRJ tem participado. Já tem 18 resumos na Casoteca que vocês podem ver em detalhes, e a ideia aqui da aula é apresentar quem pode pedir, do que temas ela pode tratar, quais os limites para uma opinião consultiva, etc. Nas aulas 4 e 5 desse segundo bloco mais técnico, a gente vai tratar da competência contenciosa da Corte. A gente vai falar tanto dos relatórios da comissão, que é o único órgão que pode levar um caso até a Corte, embora qualquer pessoa ou grupo de pessoas possa peticionar perante a comissão. Vamos falar das diversas modalidades de decisões contenciosas que a Corte pode emitir, desde medidas provisionais para casos urgentes e graves, a sentenças, a supervisões de cumprimento de sentença. Aqui a gente vai ter um viés prático que demonstra a evolução desse contencioso da Corte ao longo do tempo. Eu chamo de Corte Pedro Niken, essa corte dos anos 80, mais consultiva do que contenciosa, que ainda assim tem alguns casos contenciosos relacionados ao desaparecimento forçado de pessoas em Honduras. Ainda nesse bloco técnico de caráter contencioso, a gente vê o ciclo de casos peruanos e colombianos. O peruano que trata do acesso à justiça,
e o colombiano, casos de massacre envolvendo o conflito civil que se arrasta na Colômbia por décadas, desde a fase que o Hobsbawm chama de la violência, os constitucionalistas chamam de um constitucionalismo perverso, até os dias de hoje com um acordo de paz. Bom, além disso, a gente trata aqui também dos casos brasileiros, que envolvem predominantemente situações de pessoas privadas de liberdade, sejam nos presídios, seja nas unidades de internação para menores, seja para pessoas com deficiência mental. E ainda um grupo de casos variados envolvendo grupos vulnerabilizados dos mais diversos, de povos indígenas, trabalhadores escravizados, movimentos de luta pela reforma agrária, entre tantos outros. Ainda nessa parte técnica, a gente vai trabalhar a interpretação de um tratado de direitos humanos, porque ela se diferencia da interpretação constitucional em geral e da interpretação dos tratados em geral do sistema que não é sistema de direitos humanos, que está previsto pela Convenção de Viena de Direitos dos Tratados, que fala de trabalhos preparatórios, uso da literalidade. Claro que a Convenção de Viena é aplicada, mas aqui tem 3 princípios centrais que a gente precisa de aprofundamento e que vai ser útil tanto no âmbito dessa disciplina em geral, quanto para o direito constitucional, para o direito em geral, que são os princípios pro persona, ou da norma mais favorável ao indivíduo, o princípio do desenvolvimento progressivo em matéria de direitos humanos, que vem passando por uma profunda transformação na jurisprudência da Corte nos casos mais recentes, como Lagos del Campos, Poblet Viles e outros, e ainda da margem de apreciação nacional, ou seja, com a margem de discricionariedade de cada Estado em matéria de direitos humanos. Então esses 3 princípios serão objeto de uma aula específica. Bom, passando para a parte final, a gente já entra num bloco mais prático, com ainda mais estudo de casos, que envolve tanto a teoria do controle de convencionalidade, concentrado, como realizado pela Corte, quanto difuso dentro de cada país, onde há o dever de realizar esse controle no âmbito legislativo, executivo e no judiciário. Todo e qualquer juiz é um juiz interamericano. Todo e qualquer administrador é um administrador interamericano. Todo e qualquer legislador é um legislador interamericano, porque eles estão vinculados ao chamado bloco de convencionalidade, que nada mais é do que uma Constituição interamericana de base costumeira, como a gente vai estudar nessa aula. Ano passado eu cheguei a dar um curso, uma aula no curso de Direito Internacional da Organização dos Estados Americanos, que também foi um projeto de extensão nosso, e o Núcleo Interamericano, em parceria com a OEA, realizou essa atividade, esse curso, no ano passado, de julho a agosto, na nossa faculdade. Esse é o 2º curso mais antigo do mundo, já existe há 46 anos, e é a primeira vez que eles organizam em parceria com a universidade. E lá eu trabalhei justamente essa Constituição Interamericana, o que é e etc. Bom, nessa parte ainda, a gente vai trabalhar o diálogo de cortes com foco no diálogo entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana. Esse é um tema que vem avançando muito. Até 2016, só havia 30 citações da Corte Interamericana por parte do STF. Hoje, em 2020, a gente já encontra mais de 70. Então o tema tem ganhado muito espaço. O Supremo chegou até a organizar uma Convenção Americana de Direitos Humanos comentada, o que torna o tema ainda mais relevante para quem quer atuar na advocacia, ou para quem quer realizar trabalhos acadêmicos, ou mesmo para quem quer prestar concursos públicos nesse sentido. E, nesse sentido, a gente observa que, embora tenha um aumento quantitativo, a gente precisa ver que a qualidade, a gente ainda precisa avançar em muitos pontos, como a gente vai ver nessa aula, ver que não só tem um uso retórico ou uma resistência à aplicação do sistema interamericano, mas também que haja não uma mera submissão, mas um diálogo efetivo entre essas duas instâncias
à medida que você, conhecendo os padrões interamericanos de proteção de direitos humanos, já que a Corte Interamericana é um órgão que todo o seu repositório se dedica a esse tema, poderia ajudar, através do diálogo, a melhorar a qualidade das decisões do Supremo em matéria de direitos fundamentais. Afinal, o Supremo Tribunal Federal não é uma corte constitucional exclusiva. Ele tem uma série de outras funções e julga muitos casos, por exemplo, envolvendo servidores públicos, direito tributário, direito penal, temas que podem tangenciar os direitos humanos, e certamente tangenciam, mas que muitas vezes coloca a Corte Constitucional Brasileira, o STF, para lidar com um varejo de miudezas. E por fim, a gente vai ter 2 aulas sobre temas bem práticos. Uma aula sobre liberdade de expressão, que eu vou convidar a minha monitora Tayara Calzanilhas a estar com vocês, porque no último 1 ano ela vem realizando uma pesquisa PIBIC aqui na UFRJ, levantando e resumindo todos os casos de liberdade de expressão. E ainda teremos uma aula com a professora Raíssa Ribeiro, que tem um projeto vinculado ao meu grupo de pesquisa que se chama Feminismo Interamericano. Eu brinco que a Raíssa é o feminismo e eu sou o interamericano do projeto. E nesse projeto a gente, nos últimos 2 anos, vem resumindo todos os casos de violência e discriminação de gênero juntos. Já organizamos uma série de eventos. A Raíssa tem 2 livros específicos sobre pornografia. A gente entrevistou até ela para o Debates Virtuais. Vocês podem conferir lá no canal Debates Virtuais. De modo que a Raíssa é uma referência nesse tema, é nossa professora substituta e já foi aprovada no concurso da Unirio para professora efetiva. E essa parceria muito nos orgulha, temos aprendido e trocado bastante. Acho que vocês terão muito a ganhar com essa última aula. Então, o nosso roteiro da disciplina é mais ou menos esse. Em relação às atividades avaliativas que eu vou desenvolver, elas vão ter 2 eixos. Um primeiro eixo, onde a gente trata especificamente da avaliação contínua por meio de metodologias ativas de aprendizagem. O que é isso? Toda aula vão ter 5 questões de verdadeiro ou falso, bem fáceis, para que vocês possam serem avaliados e trocar se vocês estão acompanhando o conteúdo das aulas. Cada uma dessas 10 aulas, mais ou menos, que a gente organizou, serão disponibilizadas desde o início do semestre, em blocos de 30 minutos no máximo. Então a ideia é que no próprio período dedicado à aula, aquela 1h30 que formalmente está no currículo, de 5h40 às 7h20, vocês possam, dentro desse intervalo da aula, assistir essa meia hora de aula e ainda fazer essas questões, porque elas vão ser bem simples e, em regra, questões de verdadeiro ou falso. Além disso, cada aula tem um texto de apoio. Então a gente vai dedicar meia hora da aula para leitura desse texto de apoio. Para evitar questões com direitos autorais, eu só coloquei textos meus. Então isso facilita e evita algum problema de tem direito autoral com a editora X ou Y. Então a gente restringiu a textos próprios, tem um texto sobre cada tema em cada aula e geralmente as questões vão estar associadas à aula gravada e ao texto de apoio também. Então a gente vai ter 10 aulas com 5 questões em cada aula, cada questão valendo 1 ponto, totalizando 50 pontos. Essa é a primeira parte da nota, ou seja, 50% da nota vão ser as questões que vocês vão fazer ao longo do período. A primeira aula é só para ver se vocês entenderam as regras. Então as 5 primeiras questões são bônus, é só para explicar, a disciplina vai funcionar assim, assado, e aí eu marcar o sim ou com certeza, eu até fiz uma brincadeirinha lá, vocês vão poder tomar ciência de cada uma das regras aqui da nossa disciplina. A segunda parte da nota, eu conversei com os monitores para me darem um suporte e um apoio. A gente vai realizar um julgamento simulado.
de um caso que a gente vai escolher junto, eu e vocês. Então vocês podem sugerir casos que vocês gostariam de ter um julgamento simulado e também eu vou pensar em alguma situação para dar de exemplo para vocês. Na aula que a gente marque ao vivo no meeting de apresentação da disciplina, eu vou trocar essa ideia ao vivo com vocês e vejo o que vocês têm mais interesse. Mas a ideia é que haja esse julgamento simulado, a gente vai dividir a turma inteira em 4 blocos. Vai ser um bloco que vai representar a parte lesionada por um determinado direito humano previsto na Convenção Americana e um segundo grupo que vai representar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao receber essa petição dessa parte lesionada e levar o caso até a corte. Esses 2 grupos vão ser assessorados pela monitora Giovana Barbas Feno. Então não se preocupem também com essas dificuldades, porque os monitores vão estar ali para apoiar vocês. A ideia é que cada grupo resuma o mesmo caso com esse ângulo. Ou o ângulo da parte lesionada ou o ângulo da comissão. Os outros grupos 3 e 4, o grupo 3 vai tratar da defesa do Estado. Na defesa do Estado, a ideia é esgotar, verificar se houve realmente provas da violação, sistema de adjudicação, se a parte lesionada esgotou os recursos internos e pode peticionar perante o sistema. Então, são as chamadas exceções preliminares na corte. E o 4º grupo ficará responsável por redigir uma espécie de acórdão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, de modo que esses grupos 3 e 4 vão ter o suporte também do monitor Juliano Tatagiba. O contato deles está no programa das disciplinas. O e-mail vocês podem mandar para eles também em caso de dúvidas com a disciplina ou com essa atividade do julgamento simulado. Então, vai ter esse suporte para o julgamento simulado. Bom, o que a gente vai fazer? Em regra, todas as aulas serão gravadas e estarão disponíveis para você desde o início do semestre, de modo que vocês possam acompanhar, ler ou fazer as questões no horário e no tempo que for mais conveniente para os senhores e para as senhoras. Então, isso aí não tem problema. Vocês podem fazer quando for mais confortável para vocês. Sei que a gente está nesse momento atípico de pandemia, que não está fácil para ninguém, enfim, vocês têm os desafios tecnológicos com a internet, etc. Então a ideia de ser gravado é realmente facilitar o máximo possível que cada um avance de acordo com o seu próprio ritmo, de acordo com suas possibilidades. A gente também está se adaptando a essas novas tecnologias, aprendendo a editar vídeo, aprendendo a usar o online de uma maneira diferente. Então, tenha um pouquinho de paciência também com o professor de vocês, que também está aprendendo, mas está se empenhando de fazer a disciplina com o maior carinho, da melhor maneira possível, com o máximo de qualidade para vocês. Para evitar uma certa desconexão entre a gente, eu marquei 3 aulas que serão presenciais, uma em agosto, uma em setembro e uma em outubro. A nossa primeira aula de apresentação do programa, por mais que a gente tenha gravado esse vídeo, vai ser no dia 12 de agosto. A nossa segunda aula, que vai ser a aula de controle de convencionalidade, vai ser no dia 23 de setembro. E a nossa terceira aula vai ser a aula do julgamento simulado, 28 de outubro, quando a gente já se aproxima do encerramento da disciplina. Então nós vamos ter 3 aulas que serão sincrônicas no Google Meet, para eu ver um pouquinho a carinha de vocês tirarem dúvidas comigo ou com os monitores e a gente poder realizar essa atividade do julgamento simulado também. Agora, em regra, as aulas estarão gravadas e disponíveis no Moodle, como recomendado pela reitoria, pela direção, pela chefia de departamento e pela coordenação de curso. Essas aulas gravadas serão não sincrônicas, como esse vídeo aqui.
Qualquer dúvida, eu gostaria de reiterar que eu estou 100% à disposição de vocês. Podem me escrever pelo e-mail institucional, por meu e-mail pessoal, que é siddhartalegale@direito.ufrj.br ou siddhartalegale@hotmail.com. Não me importo também que vocês me escrevam por minhas redes sociais. Minhas redes sociais são todas abertas. O Facebook, a conta ficou um pouco lotada porque já atingiu 5.000 alunos, por isso que eu criei uma página, Professor Siddharta Legale, que vocês podem me escrever por lá pela página no Facebook. Ou pelo Instagram. E aí o Instagram não tem limite, fica até mais fácil também, eu respondo sem nenhum problema. O Instagram também, Siddharta Legale, enfim, Siddharta com S-I, 2Ds, H-A-R-T-A, enfim. Vocês jogam lá no Instagram e eu respondo no direct sem nenhum problema para vocês. Lembrando que vocês podem interagir também dentro do próprio ambiente virtual de aprendizagem do Moodle. Então é isso, desejo a todos e a todas um excelente semestre letivo nesse período excepcional e contem comigo e espero poder contar com vocês também para a gente poder superar essas dificuldades de múltiplos níveis que a pandemia, a questão econômica e a crise política que vive o nosso país nos tem imposto. Espero que essa disciplina seja um alento, tentarei torná-la mais leve e agradável, mas também que forneça subsídios para o desenvolvimento de uma visão crítica que ajude a lidar com os atropelos e violações de direitos fundamentais e ainda que ajude na formação de vocês para a defesa de um Estado democrático de direito contra certos presidentes extremamente autoritários que têm governado não só o nosso país, mas a América Latina como um todo. Um bom semestre a todos e a todas e até a nossa próxima e primeira aula que vai tratar da história do sistema interamericano. Forte abraço!